Olá, eu sou o pastor Antônio Ramos e tenho o prazer de estar aqui com vocês, ministrando nesta manhã de domingo um estudo para a Escola Bíblica Dominical, que a convite do pastor Rovanildo Vieira, meu amigo, eu fiquei incumbido, responsabilizado de fazê-lo. Portanto, já que esse mês de julho é o mês que esta igreja está pensando a obra missionária de uma forma mais especial, está trabalhando este tema da obra missionária, coube a mim, então, como instrumento de Deus, me colocar à disposição dele nessa manhã para trazer a vocês, meus irmãos da Igreja Congregacional aí de Amendoeira, uma palavra de desafio missionário da parte de Deus. E eu quero convidá-los, então, a abrir comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, ou melhor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 35 em diante. Eu quero ler e pensar com vocês na visão missionária que Jesus tinha. E essa deve ser, então, a minha e a sua visão missionária. Nós queremos olhar para Jesus como discípulos que somos dele e nos parecermos cada vez mais com ele. Por isso eu escolhi esse texto, porque esse texto fala profundamente ao meu coração sobre a visão missionária de Jesus. E se você já abriu a sua Bíblia, eu estou dando algum tempo para que você leia o texto junto comigo, apesar de ser através de uma gravação, estamos impedidos de estar juntos, né, pessoalmente, mas eu entendo que a importância desse culto à distância, desse culto virtual, online, é tão grande quanto se nós estivéssemos pessoalmente juntos no mesmo ambiente. E diante desta certeza e convicção, eu quero convidá-lo a ler comigo a sua Bíblia. Então, se você não abriu ainda, eu aguardo que você o faça. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o 38. Esse vai ser o texto base da nossa meditação e estudo nessa manhã de domingo. Diz o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria convidá-lo a orar comigo, por favor, curve a sua fronte onde você estiver, feche o seu olho e nós vamos buscar a orientação do Espírito Santo na compreensão do texto bíblico lido nessa manhã. Senhor Deus, diante do Senhor nós nos colocamos mais uma vez e como instrumentos seus nós pedimos que tu venhas, ó Deus, ao nosso encontro, através, Pai, da sua palavra, falar conosco. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos enxergar aquilo que foi inspirado e escrito para nossa meditação e edificação nesta manhã. Senhor, abençoa as pessoas que estão ouvindo a minha voz, onde quer que elas estejam, as que estão comigo lendo a sua palavra e que nós todos, ó Deus, como corpo de Cristo, como membros de um só corpo, possamos compreender juntos as lições e ensinamentos que o Senhor tem para a tua igreja, da qual fazemos parte nesse dia. Nós pedimos em nome de Jesus que tu perdoes nossos pecados, falhas, ó Deus, e que tu nos perdoe as limitações humanas, mas que o Senhor nos abra o olhar e os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir as maravilhas da tua lei. Abre os nossos olhos para enxergarmos as verdades da tua palavra.
Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, apesar de nós. E pedimos que o faças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, falar da visão missionária de Jesus, olhando para esse texto escrito por Mateus, é algo bastante interessante, porque nós vemos Jesus importando-se com o avanço do reino de Deus. Jesus estava neste mundo por apenas 3 anos. Ele sabia, na sua onisciência, que o seu ministério duraria bem pouco tempo. Jesus sabia que durante esse tempo o Pai lhe tinha dado a responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino, de apresentar ao povo carente da sua época as verdades que poderiam trazer e podiam trazer e trouxeram mudanças radicais para a vida de cada um deles. Portanto, quando o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, esse texto está dizendo que Jesus não era alguém letárgico, parado, esperando que as coisas acontecessem ao seu redor. Jesus era ativo. Jesus tomava iniciativas, Jesus fazia as coisas necessárias no tempo que lhe era propício, porque ele sabia da urgência da pregação do Evangelho do Reino. Ele era o próprio Evangelho, ele era a própria verdade. Ele era o Deus presente em forma humana, vivendo no meio daquele povo, ouvindo as lamúrias daquele povo, sentindo as dores que eles sentiam. Jesus estava ali como representante legal, representante direto, o Deus em forma de homem, a divindade feita em humanidade para atender às necessidades daquele povo. E Jesus, então, nos ensina, numa primeira lição desse texto, a percorrer. Sabe, quando eu penso em percorrer, eu penso em sair do meu lugar e ir aonde estão essas pessoas perdidas, ir aonde estão essas pessoas que estão caminhando como ovelhas que não têm pastor. Pessoas aflitas, pessoas exaustas, pessoas sofridas, que têm uma grande necessidade de terem um encontro com Jesus, para terem suas vidas transformadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus via essas pessoas. O que me chama a atenção é que, por percorrer Jesus as cidades e os povoados, ele sabia das necessidades daqueles povos que viviam, ou seja, das pessoas que preenchiam os espaços nessas cidades e povoados. A igreja precisa abrir os olhos não só para as grandes cidades onde ela está implantada, mas ela precisa olhar adiante, olhar além e ver que há cidades e povoados que precisam ser percorridos com pessoas que pregam o Evangelho de Jesus, porque lá existem almas carentes da salvação, lá existem pessoas que estão sofrendo, que estão, como diz o texto, aflitas e exaustas. O fato é que a gente tem se ensimesmado. E na maioria das vezes a igreja só olha para dentro de si mesma. Na maioria das vezes, no século XXI, a igreja só pensa em si mesma. Infelizmente, nós vivemos um evangelho muito egoísta nos nossos dias. Muito poucas são as igrejas que nos dias de hoje se preocupam em percorrer cidades e aldeias pregando o Evangelho do Reino. E aí, quando eu olho para esse texto, eu vejo que ao percorrer essas cidades, esses povoados, essas aldeias, Jesus não fazia isso sem um objetivo. Ele tinha um objetivo claro. E qual era o seu objetivo? Era ensinar. Jesus era mestre. Jesus era conhecedor das doutrinas judaicas. Jesus tinha formação para ensinar. E Jesus, então, agora começa a compartilhar o conhecimento que adquiriu com aqueles que não o tinham. Jesus começa agora a abrir os seus olhos, enxergando as necessidades daqueles povos, todos com os quais ele lidava no dia a dia, nas suas caminhadas, e ele começa a sentir o desejo de ir até eles e espalhar para eles aquilo que Deus o tinha dado. O Pai, a incumbência, a responsabilidade de alcançar os perdidos. Às vezes a gente tem sido tão egoísta, porque Deus tem nos dado a salvação de graça. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a nossa vida.
No entanto, nós temos guardado tudo isso para nós não temos nos importado com os perdidos, nós não temos passado adiante aquilo que recebemos. Jesus nos ensina a percorrer e a ensinar. Onde é que Jesus ensinava? Nas sinagogas. Era uma estratégia de Jesus como bom judeu. Ele sabia que nos sábados, naquelas sinagogas, elas teriam os seus espaços preenchidos de outros judeus que ainda não conheciam as verdades do Evangelho. Eles ainda aguardavam a chegada do Messias e ele era o Messias. Ele, ao chegar naquelas sinagogas, podia fazer o que fez em certa ocasião, apresentando-se como Messias escolhido e separado e enviado por Deus para cumprimento de todas as palavras proféticas contidas no Velho Testamento. Os rolos eram abertos nos sábados nas sinagogas e os profetas eram citados e os textos proféticos eram lidos. E Jesus, então, certa ocasião, está registrado em capítulo 4 de Lucas, ele abre o livro do profeta Isaías, ele diz: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar o Evangelho. Jesus começa a confrontar aquele povo, dizendo: eu sou esse Messias sobre o qual Isaías está profetizando. Jesus tinha preocupação com os perdidos. Ao ensinar nas sinagogas, alguns criam e viam em Jesus, de fato, o cumprimento das promessas de Deus. E estes agregavam-se ao caminho, àqueles que seguiam a Jesus, que se tornavam seus discípulos e possivelmente, logo após, propagadores desse mesmo Evangelho. Jesus pregava o Evangelho do Reino. E isso era feito em todos os lugares por onde ele ia. Se ele parava perto de uma multidão que estava à beira do mar da Galileia, ele usava barcos emprestados e com a propagação do som, que era muito mais apropriada a partir de uma distância de terra dentro do mar, ele usava essas estratégias para que as multidões não se aglomerassem muito perto dele e todos pudessem ouvi-lo, e ali ele pregava o Evangelho do Reino. Jesus usava todos os meios possíveis e hoje nós temos tantas tecnologias e às vezes não as utilizamos. Note a inteligência e a atividade de Jesus, que serve para nos ensinar a sermos ativos e inteligentes também ao pregar o Evangelho. Hoje, quando nós fazemos esse trabalho que estamos fazendo, cultos interativos, via lives, via postagens feitas no YouTube, no Facebook, no Instagram, nós estamos usando ferramentas que Deus nos permite para, no meio dessa pandemia, dessa quarentena, continuar a pregarmos o Evangelho, continuar pregando o Evangelho. Jesus nos ensinou isso quando ele se afastava da terra e as multidões vinham para a beira do mar e ele, de uma distância considerável dentro do barco, aproveitava a acústica daquele ambiente. Do lado de trás daquele povo havia geralmente alguns montes e a voz de Jesus se propagava com maior facilidade. E isso tudo era inteligência. Isso tudo era estratégia para que as pessoas pudessem ouvir do Evangelho. E Jesus nos ensina isso. Ele percorria as cidades, aldeias, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho do Reino por onde passava. E isso era a visão missionária de Jesus. Aproveitava todas as oportunidades que tinha. Ao chegar numa sinagoga e falar para judeus, eu já disse isso, ele estava usando o pano de fundo que eles já conheciam, que eram os profetas, os livros da sabedoria, os livros históricos. E daí ele se apresentava como sendo o cumprimento de tudo aquilo que estava registrado nas Sagradas Escrituras. Aqueles que eram tocados pelo Espírito Santo tinham seus olhos abertos e passavam a enxergar as verdades do Evangelho, eram salvos. Às vezes o que Deus quer é que nós olhemos as oportunidades ao nosso redor e aproveitemos cada uma delas. E essa era a visão missionária de Jesus. Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades daquele povo. O poder de Deus estava sobre ele, a unção do Espírito Santo, sendo ele Deus em forma de homem. Todos os enfermos que lhes eram trazidos saíam dali curados, e com isso o Evangelho era propagado, e com isso o reino de Deus avançava, e com isso as pessoas de fato criam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo.
quantos são os sinais e os milagres que Jesus operou e estão registrados nos evangelhos? Será que Deus parou de operar esses sinais? Será que hoje o Senhor não faz mais isso? Será que não há mais necessidade de se comprovar a palavra pregada, com ela vivida na prática, aquilo que se prega, aquilo que se vive, aquilo que se prega, aquilo que Deus faz? Deus ainda pode curar nos dias de hoje. Eu creio que esse tempo não passou, eu creio que Deus ainda tem propósitos e objetivos e algumas curas e alguns milagres para que o nome dele seja exaltado e o Evangelho de Jesus seja propagado aos 4 cantos da terra. Quando eu olho para Jesus e vejo a visão missionária de Jesus, eu vejo que Jesus não só percorria aleatoriamente, mas ele percorria olhando ao seu redor. Ele percorria vendo as necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Às vezes nós percorremos as cidades na nossa correria do dia a dia, vamos ao supermercado, vamos até o centro da cidade, vamos até a faculdade, vamos até o nosso trabalho e voltamos. Nós vamos a tantos lugares, fazemos tantas coisas, percorremos tantas calçadas, tantas ruas das cidades, mas nós não vemos nada ao nosso redor. É como se estivéssemos anestesiados. É como se estivéssemos totalmente alheios ao sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Jesus não era assim. A visão missionária de Jesus mostra que ele via as multidões. Ele andava antenado para aquilo que Deus queria que ele de fato visse. E ele via as multidões. Mas não para por aí. O verso 36 diz que, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Esse sentimento compaixão, que o verbo compadecer aparece nesse verso 36, ele quer dizer sentir a dor alheia, sentir a dor do coração alheio. Jesus se compadeceu das multidões. Note que ao ver um mendigo, ele para curar as suas chagas. Ao ver um cego, ele para curar a sua visão. Ao ver uma mulher adúltera, ele para ouvir os seus lamentos e arrependimento e transformar a sua vida. Ao ver uma mulher com fluxo de sangue no meio de uma multidão que vem tocá-lo, ele para curar a enfermidade daquela mulher. Ao ser incomodado, digamos assim, pelo pai de uma menina que havia morrido, ele para voltar até lá e ressuscitar aquela garota. Jesus não fazia nada sem propósito. Mas ao ver as multidões, diz o texto, ele sentia compaixão dessas multidões. E por que Jesus se compadecia dessas pessoas? Porque ele não via só por fora. Porque ele não as olhava com um olhar preconceituoso. Ele via o sofrimento daquelas pessoas. Sentir compaixão é ver que aquelas pessoas estão aflitas. Às vezes alguém muito aflito está do nosso lado e nós não damos a mínima, paramos no sinal, no farol, como quer que seja que você entenda, e nem abrimos o vidro do carro para dizer Deus te abençoe para um menino que vem vender bala. Nós não estamos nem aí para ele, virou coisa normal, rotineira na nossa vida. Quantas são as situações em que a gente simplesmente ignora o sofrimento alheio. Mas Jesus, quando via as multidões, ele tinha compaixão delas, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele é o pastor por excelência. Jesus jamais deixaria ovelhas sem pastor continuarem sem pastor. Mas nós, às vezes, não temos essa visão. Por vezes, nós simplesmente ignoramos essas ovelhas e elas permanecem e continuam e vão morrer sem pastor. O Senhor quer que nós sejamos os pastores desses perdidos. E eu não estou falando de vocação para exercício do ministério pastoral. Eu estou falando para aquele que orienta, que dá direção, que para, que se incomoda, que pensa e toma atitude para ajudar os perdidos que estão caminhando para o inferno e que precisam apenas que alguém abra-lhes os olhos e mostre para eles o caminho que pode levá-los ao céu. Ovelhas que estão aflitas e exaustas todos os dias se encontram comigo e com você. Na rua, do ponto do ônibus,
na fila do médico, no consultório, dentro do trem, na fila do supermercado, no elevador do prédio, no condomínio, nós podemos ser úteis ao Senhor Jesus, fazendo-lhe aquilo que Ele nos manda, obedecendo-lhe a sua vontade e atendendo às suas ordens. Note que, ao ver essas ovelhas e sentir compaixão delas, então Ele se dirige aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus não tinham a mesma visão missionária que Ele tinha. E o que Jesus queria é que eles passassem a ter. Agora Ele se dirige aos seus discípulos e diz: olha, vocês estão vendo a seara ao nosso redor, eles estão no meio de uma plantação. Jesus usa aquilo que eles conhecem para falar de algo que eles ainda não conhecem. São parábolas. Jesus sempre se utilizou de parábolas. E ao olhar para os seus discípulos, ele disse: vocês estão vendo a seara ao redor de vocês, essa grande plantação. Notem que ela é uma grande seara, possivelmente uma plantação de trigo, possivelmente uma plantação que podia se ver até o horizonte. Jesus está num lugar apropriado nesse momento desse texto para fazer comparação daquela plantação com o reino de Deus que precisa ser expandido por todo este mundo. Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem vai colher todo esse trigo que já está maduro? Quem vai colher toda essa plantação que já está pronta para ser colhida? É preciso que haja trabalhadores suficientemente capazes de colher toda essa plantação, porque muito desse trigo pode se perder se não houver quem colha no tempo certo. Toda plantação tem um prazo para ser colhida. Nós estamos no prazo final para colher almas, porque o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina isso. Haverá um dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja, e só aqueles que tiveram um encontro com Ele serão levados para a eternidade junto com Ele. Quantas pessoas ainda não tiveram um encontro com Jesus? O tempo está passando. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Este é um texto que está registrado lá em Provérbios, e muitos povos indígenas, povos espalhados pelo Oriente Médio, pela Ásia, alguns na África, dentro do Brasil, estão vivendo essa realidade. Não estão salvos porque não conhecem o caminho e a verdade e a vida que é o Senhor Jesus. Não foram alcançados pela graça de Deus, porque eu e você não tomamos a atitude de ir até eles e apresentar-lhes o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Jesus olha para os seus discípulos e faz então uma pergunta para eles: vocês estão vendo essa seara? Ela é grande, na verdade ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. É aí que eu quero contar com vocês. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: é aqui que eu preciso da ação de vocês. Vocês precisam abraçar essa causa para que o Evangelho seja pregado a todos os perdidos. Roguem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. É preciso que haja um mover de Deus no coração da igreja. A igreja não pode continuar como está, egoisticamente centrada em si mesma. É tempo de rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E aí, meu irmão e minha irmã, esses trabalhadores estão sentados nos bancos das nossas igrejas. Esses trabalhadores somos eu e você. Esses trabalhadores precisam ser descobertos. Eles precisam aceitar, entender, compreender a sua vocação. Há necessidade de que a igreja os reconheça como vocacionados e os envie e os sustente para que a obra missionária avance e o reino de Deus seja expandido por essa terra. A minha oração
é que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. A minha oração é que você aprenda nessa manhã a rogar ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. No entanto, pode ser que você seja o resultado ou a resposta da sua própria oração. Pode ser que eu seja a resposta da minha própria oração. Não fique com medo de orar, mas ore para que o Senhor levante e envie trabalhadores. Essa é a visão missionária de Jesus. E essa é a visão missionária que eu e você precisamos ter. Olhe bem para mim agora. Nessa manhã o Senhor falou ao seu coração. E o que Ele disse foi que o Senhor Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças. O que Ele falou foi que ao ver as multidões, Ele teve compaixão delas, porque elas andavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que Ele falou foi para que eu e você nos coloquemos diante da verdade e da necessidade de obreiros para essa seara e olhemos ao redor a seara e vejamos que ela é grande, mas que há poucos trabalhadores e que começamos a rogar a Ele para que Ele envie outros trabalhadores para essa seara. Há uma urgência de se fazer a obra. E a visão de Jesus mostra essa urgência, a visão de Jesus mostra essa compaixão, a visão de Jesus mostra essa necessidade. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém.